A gente vai falar sobre a diferença de gráfico, dashboard, só para colocar todo mundo ali na mesma página aqui com relação a alguns conceitos que eu gosto de trazer, tá bom? Só para nivelar, porque assim, querendo ou não, isso é um conteúdo que cada um tem uma filosofia, e eu tenho uma filosofia que ela tá totalmente voltada na prática, né? Então, assim, eu vou falar para você de dashboard do que eu vivencio na prática, da forma pela qual eu aprendi a não só desenvolver e utilizar as ferramentas, mas com os propósitos pelos quais eu tive que aprender para desenvolver essas paradas, tá bom? Então, acho que isso é talvez aquela parada mais importante. Você lembra que quando a gente está no pipeline da ciência de dados, que a gente vai desenvolver aplicações, seja lá o que for, a gente não tem um referencial, um norte, que é o primeiro pilar, que é exatamente a gente interpretar e descobrir qual é o problema de negócio que a gente tem em nossas mãos? A mesma coisa a gente faz quando a gente vai desenvolver um dashboard. Às vezes, o dashboard ele tem um propósito muito específico de mostrar esses indicadores. Outras vezes ele tem outros propósitos, mas com o objetivo de interpretar ali alguma coisa que ainda está no longo do caminho. O que eu quero dizer com isso? Ele não é o objetivo por si só. Né? O dashboard, ele às vezes é um pedaço intermediário para saber se a gente está caminhando para o lado certo, sabe? E aí, após essa análise desse dashboard, a gente consegue medir se a gente está indo para o caminho que a gente quer seguir. Então, a gente vai falar muito sobre isso, tá bom? Eu vou trazer essa esquemática para você, fora, é claro, as N ferramentas que eu trouxe aqui para você hoje. Inclusive, eu trouxe aqui exemplo bem mão na massa também para você já se deliciar também com essa parada, tá bom? Beleza, cara, quando a gente está aqui, né, resolvendo um problema de negócio na ciência de dados, né, você já sabe, você está aqui comigo há pelo menos uma semana, se você chegou agora, tá tudo bem, mas se você está aqui comigo já há pelo menos uma semana, você sabe que a gente vem falando sobre a ciência de dados. E o dashboard, ele nada mais é do que também uma aplicação que você desenvolve ali no hall das atividades do pipeline da ciência de dados. Né, você está ali naquele pilar da exploração dos dados, você está ali naquele pilar de conhecer melhor as informações que vão resolver o problema de negócio. Faz sentido? Então, é exatamente sobre isso que a gente vai abordar a partir de agora, tá bom? Então, assim, quando a gente... o dashboard, ele é desenvolvido para que a gente possa ter um direcionamento sobre alguma coisa. Ponto, beleza? E aí existem inúmeros dashboards, dashboards financeiros, dashboard para segurança pública, dashboard de monitoramento de software, existe existe dashboard para todos os fins específicos, tá bom? Qual é o foco aqui do dashboard, Eduardo? Cara, foco de qualquer dash é resolver, mostrar uma luz sobre um problema de negócio no qual você está ali desenvolvendo alguma solução. Beleza? Aí, para isso, a gente se utiliza dos gráficos. Então, assim, pensa que o dashboard, ele é exatamente um ferramental que está na mão ali de um gestor para que ele acompanhe algumas métricas, né? Que métricas? As métricas que ele entendeu, né, diante dos estudos ali de um cientista de dados ou dele mesmo também, que são indicadores-chave para a empresa. Né, ele está acompanhando a receita, ele está acompanhando a margem bruta lá dos empréstimos, ele está acompanhando os indicadores fundamentalistas ali para saber se os investimentos que a empresa está fazendo estão indo para o caminho certo ou não, ele está acompanhando o índice de inadimplência dos clientes. Então, assim, lembre-se que na hora que a gente vai criar um dashboard, a gente tem esse propósito específico que é colocar luz sobre alguns indicadores-chave que são importantes para a tomada de decisão. Beleza? Porque senão simplesmente você vai olhar o dashboard, vai achar ele bonito, vai tentar colocar lá o dashboard e, cara, a parada pode não explicar coisa nenhuma. Por quê? Porque tem uma porrada de informação que às vezes não são necessárias. Faz sentido? Então você tem que, primeira coisa, né? Ter na sua cabeça qual é o foco, qual é o problema que você está querendo resolver. Segundo, né, que é quais são as melhores métricas, né, quais são as melhores variáveis que são indicadores ali de que a performance da empresa pode estar indo bem, está indo mal, que a empresa precisa tomar uma decisão diferente ou não. Essas são as métricas que precisam compor
um dashboard, beleza? Então, cara, quando a gente for desenvolver essa parada, a primeira coisa é, qual é o problema que eu quero resolver? Ótimo, beleza. Agora, dado esse problema, quais são ali os principais indicadores que realmente vão dizer alguma coisa sobre esse problema, né? E uma coisa que a gente acompanha muito é que é o seguinte, quando a gente está visualizando painéis, a gente olha geralmente painéis que ficam muito poluídos com muitos gráficos, tem outros que ficam com poucos gráficos, e tem outros que a galera quer colocar tudo numa página só, né? Tipo aquela tela quadradinha, como se fosse uma folha A4, deve ser tudo que deve caber tudo naquele painelzinho. E na realidade você tem que acompanhar ali o problema específico para saber se realmente é isso. Muitas vezes você precisa desenvolver, como eu já desenvolvi muitos, dashboards que eles vão ter N gráficos, não é só um, são vários. Por quê? Porque todos são KPIs, todos são contém informações importantes ali para o tomador de decisão. E não só aqueles 5 gráficos que você vê numa telinha quando a gente desenvolve ali alguma coisa com Power BI, por exemplo, tá bom? Não estou querendo dizer que o contrário não é verdade também. Muitas vezes você está numa empresa onde, cara, ela conseguiu delimitar muito bem 5 indicadores. Dá o exemplo, Eduardo. Ué, quando você olha, por exemplo, alguns números, indicadores da estratégia da empresa, bancos têm muito isso, né? Quais são as principais métricas aqui que nós vamos acompanhar e que vai direcionar ali a estratégia corporativa do Banco do Brasil? Aí você olha lá, RSPL, Retorno sobre Patrimônio Líquido, o Índice de Basileia, o quanto que eu vou ter ali de alavancagem, saca? E por aí vai. São alguns números específicos que, muitas vezes, por hora, cabe tudo numa página. Mas isso não é obrigatório que seja assim, tá bom? Para que você não ache que o dashboard vai sempre ter simplesmente aquela telinha. Não, muitas vezes vai muito além disso. Combinado? Beleza? Deu para entender essa parada da diferença entre dashboard e gráfico?